Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Molina e hoje nós vamos falar sobre tipos de frações. As frações próprias são aquelas que possuem um numerador menor que o denominador. Observem aqui que você tem como numerador o número 2 e denominador o número 3. Aqui nós temos uma figura e essa figura foi dividida em 3 partes, como indica aqui o nosso denominador. Só que eu só precisei utilizar 2, então 2/3. Essa outra figura foi dividida em 5 partes, como indica o nosso denominador, mas eu só precisei usar 3 partes. Então, todas as vezes que o meu numerador for menor que o meu denominador, a fração é própria. Mas e quando ela é imprópria? Verifique que aqui eu peguei a figura e dividi em 2 partes, mas eu precisava de 3 partes dessa figura. Então, eu utilizei mais do que uma figura, mais do que um inteiro. Então, a figura está dividida em 2 partes, ok, nosso denominador, mas eu preciso utilizar 3 partes. Então, 3 partes de 2. Ela é imprópria porque eu preciso de mais do que uma coisa, mais do que uma figura, para utilizar as quantidades necessárias. Nesse caso aqui, eu tenho uma figura dividida em 4 partes, mas eu preciso utilizar 7. Então, vou precisar de mais do que uma figura, 7/4. Portanto, todas as vezes que o meu denominador for menor que o meu numerador, essa fração é imprópria. Nós temos ainda as frações aparentes, que são aquelas em que o numerador é um múltiplo maior ou igual ao denominador. Então, olha só. Aqui, nós temos uma figura dividida em 4 partes, onde nós precisamos utilizar as 4. 4 partes de 4, ou seja, o inteiro. Aqui, nós temos uma figura dividida em 5 partes, mas nós precisamos utilizar 10. Quando nós simplificamos frações, nós precisamos observar se o numerador e o denominador são múltiplos de algum número. Nesse caso aqui, eles são múltiplos de 4. 4 dividido por 4 é 1, ou 1/1. E aqui, não podemos nunca esquecer que uma fração é uma divisão. Então, 10 dividido por 5 é a mesma coisa que 2 inteiros. Portanto, elas são chamadas de frações aparentes porque elas parecem ser uma fração, mas na verdade elas são números inteiros. Então, elas são chamadas de frações aparentes. E as frações decimais? São aquelas em que o denominador é uma potência de 10. Então, todas as vezes que você observar que a parte de baixo, ou seja, o nosso denominador, é 10, 100, 1000, 1 milhão, enfim, qualquer múltiplo de 10, ou seja, uma potência de 10, ela é chamada de fração decimal. E os números mistos? Os números mistos são a mesma coisa que as nossas frações impróprias. A gente precisa de mais do que uma parte do inteiro. Então, fazendo a observação da figura, nós percebemos que ela foi dividida em 3 partes, mas foram utilizadas 4. Ou seja, usamos uma figura inteira e mais uma parte de 3 da segunda figura. Eu espero ter contribuído com o seu estudo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal, assim você recebe todos os conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.